convidá-lo nessa hora, antes de fazermos... Vamos fazer a leitura do texto, depois vamos ter um momento em oração. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do verso 34 ao 39. É a penúltima perícope do segundo ensino de Jesus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do verso 34 ao 39. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor, que você possa participar dessa leitura, nos acompanhando com fé, com temor e tremor diante do Deus que fala conosco, através da verdade revelada no seu Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e a seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que o Senhor abençoe a leitura do texto sagrado e aplique ao meu, ao seu coração nesta hora. Vamos falar com Deus. Nesta hora eu queria que você falasse com o seu Deus, diante dele que nós nos encontramos, para que ele toque o seu coração, abra os seus olhos espirituais, desperte os seus ouvidos, para que você compreenda, para que você perceba a verdade desse Evangelho, para que esse Evangelho de fato faça sentido ao seu coração nesta noite e seja poderoso para transformar a sua vida, moldando o seu caráter e a sua vida cristã no caráter do Salvador e do Senhor desse Evangelho. Então fala com Deus nesse momento, quebrante-se diante dele, peça para que ele dirija e governe o seu coração nesse instante em que a palavra do Senhor será anunciada a cada um de nós. Pai de amor, Deus bendito, aqui está a tua igreja reunida, ó Deus, nesse instante que aprova o Senhor separar, ó Deus, esses teus filhos para que aqui estivessem, seja de maneira remota ou presencial, e pudéssemos, ó Deus, ouvir a voz do teu Espírito. Qualquer que tenha sido, ó Deus, as nossas intenções ou motivações dos nossos corações estranha a verdade de que esse momento e essa realidade transmite, que o Senhor retire do nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, repreenda isso em nós e leve cativo o nosso pensamento, a nossa capacidade de compreender, a nossa percepção cognitiva daquilo que nos acontece à nossa volta, que sejam levados cativos ao pensamento de Cristo e a Cristo. Ó Deus, fala conosco da maneira poderosa, quebranta-nos, ó Deus, e nos desperta para viver o Evangelho que o Senhor quer que vivamos. Essa é a nossa oração, é o meu pedido em favor da minha vida, da vida da tua igreja reunida nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, como falamos no início deste culto, nós estamos agradecendo a Deus pelos 10 anos da existência dessa igreja. E quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei relembrando a história da Quinta Igreja Presbiteriana de Itaguatinga, as nossas lutas, as dificuldades que tivemos que enfrentar e superar quando aqui chegamos, ainda a congregação do presbitério de Itaguatinga, com muita luta, e ela já tinha uma história de congregação como congregação da Quarta Igreja Presbiteriana de Itaguatinga. O presbítero Zé Humberto, a tia Lala e outros que são mais antigos sabem das lutas, dos percalços que essa comunidade da fé teve que enfrentar.
E eu estava pensando, e temos apenas 10 anos, somos uma igreja ainda jovem, ainda em amadurecimento, ainda em um processo de consolidação, de crescimento. Há outros desafios que certamente precisamos superar nesse tempo que se chama agora, nesse momento que se chama hoje, que Deus proporcionou a mim e a você, que nós possamos servir a Deus na nossa geração, assim como Davi serviu a sua geração, que você possa servir a essa geração que o Senhor separou para que você o servisse. E quando nós estávamos pensando sobre igreja, né, e eu gostaria de uma maneira bem pontual e didática, pelo menos abstrair 3 lições desse texto, ou apontar, ou nos conduzir a enxergar essas 3 lições que o próprio texto nos aponta e nos revela acerca do que é ser igreja. E eu estava pensando sobre esse tema, sobre ser igreja. E quando nós pensamos em ser igreja, e certamente isso assalta o meu coração, assalta os líderes que aqui já passaram, os líderes que aqui se encontram, aqueles que já se envolveu com liderança de igreja, somos levados a pensar, né, que igreja é o lugar onde nós nos reunimos, e aí nós nos preocupamos com o templo, com a estrutura do templo. Não que essas coisas não sejam importantes, mas nós somos tentados a pensar sobre essas coisas, somos levados a tentar e a conceber a ideia de igreja, que uma igreja grande e forte é uma igreja que tem um grande espaço físico, é uma igreja que é repleta de pessoas. Quando a igreja não tem um grande espaço físico e ela não se encontra repleta de pessoas, a nossa concepção de igreja não é uma igreja tão próspera como nós achávamos, ou temos a ideia de uma igreja que prospera ou de uma igreja de sucesso. Porque são esses os sentimentos que certamente acabam nos assaltando na condução de uma igreja, naqueles que são líderes e estão engajados. A tendência é estar preocupado em encher todas as cadeiras, em ter o plenário completo, repleto, e que tenhamos 10, 20, 30 cultos durante o dia para poder suprir a necessidade de uma determinada comunidade. Mas quando nós olhamos para o conceito bíblico de igreja, nós vamos perceber que não é esse o conceito que a Bíblia apresenta acerca de igreja. Nós percebemos que o mundo de fato precisa, e aí quando se estuda e se debruça nessa ideia, a gente começa a compreender que de fato o mundo precisa de igrejas. Somos levados a pensar nessa perspectiva, mas de uma igreja grande e de fato uma igreja forte. Mas por grandeza eu queria que nós entendêssemos que uma igreja grande, à luz das Escrituras, é uma igreja constituída de discípulos de Jesus, e não meramente composta e repletas de crentes confessionais. Uma igreja grande, uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja constituída de discípulos de Jesus, e não meramente de crentes confessionais, que se dizem assembleanos, presbiterianos, congregacionais, ou coisa que o valha. Uma igreja não é constituída de crentes que confessam denominações. Uma verdadeira igreja bíblica, ela é constituída de discípulos de Jesus. E é isso que Jesus está ensinando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Uma igreja forte é uma igreja que está alicerçada e fundamentada na palavra do Salvador, no Evangelho do Salvador. É uma igreja que compreende que a palavra de Deus e o Espírito de Deus, elas têm que caminhar juntas, têm que andar concomitante, né? E a ideia é que o Espírito nos ensina através da palavra, e nós não compreendemos a fala do Espírito sem a palavra. Então essas duas verdades, esse binômio, palavra e Espírito de Deus, eles têm que ser conjugados juntos, eles têm que andar juntos. Já diz J.C. Hiller acerca da verdade de uma marca de uma igreja verdadeira, de uma marca de uma espiritualidade genuína, onde a palavra
é compreendida por aquilo que o Espírito fala, e aquilo que o Espírito fala é compreendido pelo o entendimento da palavra. Sem esse binômio sendo conjugado concomitantemente, não há palavra sendo anunciada e muito menos não há Espírito de Deus falando, porque o Espírito fala através da sua palavra. Essa é uma verdade que nós precisamos trazer e encarnar no nosso coração. E quando nós entendemos isso e absorvemos essa ideia de igreja, nós vamos ser uma igreja, e aí o meu desejo é que você aplique esse conceito ao seu coração nessa noite, que você traga essas reflexões à sua vida pessoal, de que tipo de igreja, quanto coletividade, na nossa individualidade, nós estamos sendo. Porque num conceito bíblico de igreja, numa compreensão do evangelho do reino, nós somos levados a entender que a verdadeira igreja, uma igreja genuína, é aquela que desiste de tudo por causa de Cristo. E quando essa igreja desenvolve essa verdade em seu coração, ela encontra tudo em Cristo. Esse é o sentimento que deve estar em cada um de nós. Esta é uma marca indelével, ou seja, que não se pode apagar, que não se pode esquecer, que não pode deixar de existir no coração do verdadeiro discípulo de Jesus. Ou seja, que Cristo é e tem que ser tudo para Ele. Essa é uma pergunta boa que nós devemos fazer a nós mesmos nessa noite. Cristo é e tem sido tudo para nós? Essa é uma pergunta que tem implicações sérias na nossa vida. Essa é uma pergunta que deve ecoar nos nossos corações e aos nossos ouvidos todos os dias quando acordamos. Cristo é e tem sido tudo para nós. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós já sabemos, aqueles que já estão nos acompanhando há um bom tempo, sabem que nós estamos estudando os 5 discursos de Jesus. Então, só para recapitular, para que você nos acompanhe, o nosso raciocínio, são os 5 ensinamentos, os 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Falamos em outros momentos que o Evangelho de Mateus ele não tem a preocupação de apresentar uma narrativa cronológica dos eventos. Então, o evangelista Mateus não foi inspirado pelo Espírito de Deus a dizer como foi a sucessão dos eventos acerca da história biográfica do Salvador. Não, essa não é a pretensão do evangelista Mateus. A pretensão do evangelista Mateus, sobre a pena da inspiração, foi coletar os 5 grandes ensinamentos de Jesus. É essa a intenção do Evangelho de Mateus. Ele colecionou os 5 grandes ensinamentos de Jesus. E o primeiro grande ensinamento, que nós passamos um bom tempo desse ano estudando, é o Sermão da Montanha. Ele termina o Sermão da Montanha, ele continua pregando o Evangelho, curando pessoas na região da Judéia, e aí ele reúne os seus discípulos mais uma vez e começa o seu segundo ensinamento, que é o capítulo 10. No capítulo 10, ele começa, portanto, dizendo a importância do chamado, porque nós devemos nos engajar no reino dos céus, como cidadão do reino que somos. Ele vai nos ensinar no capítulo 10 ainda, como é que se dá esse chamado, quem é que chama. Esse chamado não é para aqueles que querem servir a Deus, mas é para aqueles que Deus chamou, porque Deus não precisa de voluntários na sua igreja, Ele quer discípulos dele. E para ser discípulo de Jesus, é o próprio Jesus que chama. Essa é a ideia. Se Jesus não chamar aqueles que vão pertencer ao seu reino, eles não têm como se tornarem discípulos de Jesus. Mas aquele a quem Jesus chamar, eles se tornarão discípulos de Jesus. E Jesus está justamente preparando esses discípulos. Ele vai então dizer qual deve ser o desenvolvimento da vida do discípulo de Jesus, por onde ele deve começar a trabalhar, como ele deve cumprir o seu propósito, que vai do verso 5 até o verso de número 15. E logo em seguida ele vai trazer algumas advertências, algumas exortações, uma palavra de ânimo dizendo: olha, vai haver luta, o mundo é hostil,
você será perseguido, haverá adversidades, vocês estão no reino dos céus, e nós falamos isso no domingo passado, né? Por isso que o verso 33 aqui, nessa noite, ele diz assim, olha, não tem uma compreensão distorcida do que é ser cidadão do reino, presbítero Zé Humberto. Não tenha uma compreensão distorcida do que é ser discípulo de Jesus. Não pense, é isso que ele começa dizendo, não pense. Não tem uma visão de que ser seguidor de Jesus é ter uma vida tranquila, uma vida sem luta e sem perseguição. Não caia nessa tolice. E Jesus está ensinando aos discípulos, eles precisavam compreenderem essa verdade. Eles tinham que ter isso claro em suas mentes, se eles de fato iriam desempenhar o que é ser discípulos de Jesus. Então, a ideia do texto é apresentar essas verdades, e ele vai desenvolvendo isso, portanto, no capítulo 10. Então, ele vai dizer que esse Jesus, que seguir Jesus é ser levado e entregue como ovelha a lobos, é sofrer perseguição, é ser traído, é ser perseguido. E no último domingo nós falamos então como é que o discípulo de Jesus lida, isso falamos no último domingo, diante da hostilidade do mundo. E aí nós pontuamos 3 lições que depois os irmãos podem ver no nosso canal no YouTube ou lendo o texto, relembrar essas verdades que foram ensinadas. Primeiro, a gente vive nesse mundo hostil e de hostilidade contra nós, sendo imitador do mestre, agindo como o mestre agiu. É o que os versos 24 em diante ensina, né? Ele vai dizer que nós vamos lidar com essa hostilidade sendo como mestre. Depois ele vai dizer que nós vamos lidar com essa hostilidade não temendo a hostilidade dos homens, porque eles não podem fazer mal nenhum contra nós. Eles não podem fazer mal nenhum contra nós. Pelo contrário, a ideia seria não tema nada, mas tema somente a Deus. Esse sim, tem não só o poder de tirar a sua vida dessa presente existência, mas o poder de condená-lo ao inferno. A esse vocês devem temer. Vocês não têm que temer demônios, vocês não têm que temer os homens violentos, vocês não têm que temer o mundo hostil em que vocês estão inseridos, vocês não deveriam temer nada disso. Se vocês deveriam temer alguém na existência de vocês, é a Deus, porque esse sim pode não só tirar a sua vida, mas como condenar o homem ao inferno. Só Ele é que tem poder para fazer isso. É isso que Jesus está ensinando. E essa não é a fala de um pastor presbiteriano. Isso não é um ensinamento de uma igreja reformada. É um ensinamento do Deus encarnado, do Deus conosco. E por fim, falamos isso no domingo passado, nós enfrentamos esse mundo hostil, né, proclamando a Jesus Cristo, testemunhando dele, fazendo ele conhecido na maneira como vivemos, naquilo que falamos e naquilo que fazemos. É assim que nós deveríamos viver. E nessa noite, Jesus vem a nos ensinar aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, do verso 34 ao 39, sobre quais são as implicações de ser um discípulo de Jesus. Quais são as implicações de considerar Cristo como tudo e tê-lo como tudo em sua vida. Cristo ele não somente é, mas tem que ser tudo para o discípulo de Jesus. E isso tem algumas implicações, né? Isso traz a nós algumas marcas daqueles que são chamados discípulos de Jesus. Como eu falei, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, ela não é constituída de crentes confessionais, mas de verdadeiros discípulos de Jesus. E quem são esses discípulos de Jesus? Primeira lição, da maneira bem didática e pedagógica, que o texto nos ensina, que ser discípulo de Jesus é se tornar inimigo do mundo. Vamos ler o verso 34 ao 36. Então, guarda essa lição. Ser discípulo de Jesus é se tornar inimigo do mundo. Vamos ler o verso 34 ao 36. Jesus começa dizendo assim: não penseis. Não tem um outro entendimento a não ser esse. Não tem um entendimento diferente disso.
que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que é que Jesus quis ensinar, estava ensinando aos discípulos com esse texto? Entenda que algo que a gente precisa entender nesse texto é que quem está falando isso é o príncipe da paz. É aquele que veio dar a paz que o mundo não pode dar. É aquele que é o Deus da paz, o Consolador. Quem está dizendo isso é a própria paz encarnada, é o próprio Cristo. Só nele nós podemos encontrar paz. Mas ele reúne os seus discípulos e diz, olha, mas não pensem. E é associado ao que ele já havia ensinado, que ser discípulo e me seguir é viver nesse mundo tranquilo. Vocês não vão viver tranquilo, porque viver o Evangelho, é essa a ideia, é se constituir inimigo desse mundo. É de fato se sujeitar e se expor a passar por perseguições, a passar por injúrias, a passar por discórdias, porque todos aqueles que se tornam meus discípulos, por continuidade, por natureza, se tornarão inimigos do mundo. Em outras palavras, Jesus estava ensinando algo mais ou menos assim: entenda que se a sua fé o faz viver em paz nesse mundo, se a sua fé o faz viver em harmonia com esse mundo, se a sua fé, a sua maneira, se a sua religião que você professa, a crença que você professa em seu coração, o faz viver em paz e em harmonia com os seus pecados, não é no Evangelho que você está firmado. Não é muito menos a Cristo que você está seguindo. Porque seguir a Cristo é, por naturalidade, se constituir inimigos do mundo. E é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que nós vamos ser filhos desobedientes e contrariar os nossos pais. Não é esse o ensinamento de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aos discípulos é: aqueles que seguem o Evangelho vão se separar daqueles que não seguem. Porque eu vim trazer separação. Eu vim trazer espada. E a ideia é justamente essa: eu vim trazer a divisão. Por isso ele diz: não pense que é diferente disso, pois não tem como me seguir, ter harmonia e paz com o mundo. Não tem como me seguir e viver em tranquilidade. Não, pode ter certeza, ser um genuíno discípulo de Jesus é enfrentar hostilidades desse mundo mau, desse mundo que jaz no maligno, porque o Evangelho divide, diferentemente daquilo que se prega muitas vezes nos púlpitos das igrejas, que o Evangelho é agregador e que recebe todas as pessoas do jeito que estão, e que o Evangelho é ofertado e oferecido para que as pessoas se aproximem da igreja, desse grande ajuntamento chamado igreja nos nossos dias, e a gente oferta esse Evangelho de uma maneira barata, dizendo: olha, não precisa, você só tem que amar Jesus e que está tudo bem e vai dar tudo certo na sua vida. É um evangelho falacioso, não é um evangelho bíblico. O evangelho bíblico vai promover divisão entre mim e o mundo. Não tem como eu compactuar com as coisas do mundo se eu sou discípulo de Jesus. Não tem como eu admirar e desejar as coisas do mundo se eu sou de fato discípulo de Jesus. É essa a ideia. Há uma distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são, entre aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que não são. Por isso que o texto vai dizer: não pense diferente disso, que seguir a Jesus, ser discípulos de Jesus, e ele já vinha construindo essa ideia desde o verso 1 do capítulo 10, eu chamei vocês, dei autoridade a vocês, revesti vocês de poderes para que vocês vá ao mundo e anuncie o Evangelho. E ao fazerem isso, vocês serão enviados a lobos. Ao fazerem isso, vocês serão perseguidos. Ao fazerem isso, vocês serão traídos, maltratados, rejeitados, discriminados. Ao fazerem isso, vocês serão literalmente mortos. Mas não os temam.
seja como eu. Não os tema. Basta a cada um de vocês serem como eu. Imite o Mestre. Não os tema. Basta a cada um de vocês me confessar diante dos homens, porque eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E não pense diferente disso. Se nós queremos de fato ser uma igreja bíblica e acolhedora, uma igreja viva, nesse momento de reflexão em que celebramos os 10 anos de existência, precisamos entender e orar a Deus nessa noite: Senhor, faz de mim um verdadeiro discípulo teu, de tal modo e de tal sorte que o meu desejo não seja outro, senão me tornar inimigo desse mundo. Não há como ser discípulo de Jesus e andar em harmonia com essa presente era. Amém, queridos? Porque ele veio trazer espada e divisão, ou seja, a espada que separa os de Deus dos que não são de Deus, os que pertencem ao reino e aqueles que não pertencem ao reino. Logo em seguida, Jesus vai ensinar, no verso de número 37, que ser discípulo de Jesus é amar a Jesus, é amar mais a Jesus. É essa a ideia que o texto nos ensina no verso 37. Ser discípulo de Jesus é amar mais a Ele do que os nossos amores. E eu gosto dessa ideia dos nossos amores, porque o problema do homem, o nosso problema... Vamos ler o verso 37 para que possamos perceber isso. Jesus diz assim no verso de número 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe, ele vai para algo bem próximo, para algo que é da natureza humana, né? Respeitar, honrar e amar os seus genitores. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí ele acrescenta: quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, ele vai para um amor ainda mais profundo, que é o amor dos pais, esse amor materno e paterno, daquele que gerou. Diz assim: olha, se o seu amor pelo seu filho não for menor do que o seu amor a mim, você não é digno de mim. Esses dias eu estava pensando, até porque próximo sábado, já eu vou fazer uma divulgação. Próximo sábado nós vamos estar aqui no Arraiá dos Casais, né? E eu estava já pensando sobre o que falar, e algo que veio ao meu coração sobre o que falar é justamente isso. Por que nós brigamos tanto? Por que nós discutimos tanto? Por que há tanta preocupação, tanta ansiedade no nosso coração? Por causa daquilo que nós amamos mais. Guarde isso no seu coração. E é o que Jesus está ensinando. Ser meu discípulo é amar mais a mim do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o problema de vocês são os seus muitos amores, né? Ame muitas coisas, e eu vou plagiar C.S. Lewis. Ele diz: tenha vários amores e você sofrerá. E aí eu plagiei essa ideia de C.S. Lewis e disse: ame muitas coisas e certamente você enfrentará dor, sofrimento, porque é essa reflexão. O que é que você acha? Por que você acha que se preocupa tanto com tantas coisas? Por que você acha que se preocupa tanto com o seu emprego, com o dinheiro que você precisa? Isso traz desajuste na sua casa. Por que você acha que o seu filho traz tanta ali preocupação no seu coração? Por que você acha que essas coisas acontecem? Por que há tanta intriga e competição dentro do eixo familiar? Por que você acha que acontecem essas coisas? Porque nós estamos amando mais essas coisas do que a Deus. Porque como é que um marido que se diz um bom pai e não é um bom esposo? Como é que uma esposa se diz que é uma boa mãe e não é uma boa esposa? Como é que pais dizem que amam os seus filhos e não se esforçam em nada para revelar Cristo na vida dos seus filhos? Que amor é esse? Vocês estão amando outra coisa e não a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês querem ser meus discípulos, então ame mais a mim. Que amor é esse que os pais se sujeitam à vontade dos seus filhos, para que eles não fiquem com raiva, mesmo que a vontade dos seus filhos contrarie a vontade de Deus? Que amor é esse?
Vocês amam a mim verdadeiramente? Que amor é esse que fazem, que a esposa faz com que o seu marido se sinta refém desse relacionamento conjugal ou vice-versa? Que amor é esse? Vocês realmente amam a mim? Aí Jesus está dizendo, vocês querem ser meus discípulos, então vocês precisam amar mais a mim. Amém, querido? Faz sentido para vocês? É o que Cristo está ensinando nesse texto. Por que a gente se preocupa com essas coisas? Com aquilo que nos falta? Porque amamos mais aquilo que falta do que a Cristo que supre as nossas necessidades. E aí J.C. Hiller, ele está certo. Ele vai dizer, o cristão, quando tem tudo, faz tudo por Cristo, ele encontra tudo em Cristo. Sabe por que a gente tem tanta falta de tanta coisa? Porque Cristo ainda não se tornou o nosso tudo. Guarde isso no seu coração. Quando Cristo for o nosso tudo, nós encontraremos contentamento nessa presente era. Amém, querido? É assim que o discípulo de Jesus vive, com contentamento, porque Cristo é o seu tudo, em tudo. E por fim, para encerrar, que o meu tempo já se faz avançado, ser discípulo de Jesus, vai dizer o texto, é tomar a sua própria cruz. Esse texto é fantástico. Diz o verso de número 38. Ele vai dizer assim, verso número 38. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Em outras palavras, da maneira bem pedagógica e didática para o nosso coração, Jesus está dizendo, olha, se você se diz meus discípulos, se vocês dizem que são meus discípulos e não estão dispostos a renunciar a si mesmo, se vocês dizem que são meus discípulos e não estão dispostos a renunciar ao mundo, se vocês dizem que são meus discípulos e não estão dispostos a renunciar tudo por amor a mim, diz o texto, vocês não são dignos de mim. E o que Jesus está dizendo nessa expressão, ser digno de mim, implica 3 lições que deveria nos fazer refletir seriamente nessa noite. Jesus está dizendo, se vocês não estão dispostos a tomar essa cruz que implica em renúncia, que implica em entrega total a mim, que implica em confiança somente a mim, em temor exclusivamente a mim, se vocês não estão dispostos a isso, vocês não são dignos de mim. E a expressão dignos de mim é, vocês não são dignos do meu favor. Se vocês não estão dispostos a tomar a sua cruz e me seguir, vocês não são dignos do meu favor. Se vocês não estão dispostos a tomar a sua cruz e me seguir, vocês não são dignos sequer de ser chamados meus discípulos. Se vocês não estão dispostos a tomar a sua cruz e me seguir, vocês não são dignos das minhas recompensas. Nós não somos dignos da recompensa de Cristo, do seu favor e do seu nome, se nós não estamos dispostos a negar a nós mesmos, a negar o mundo e a negar a tudo por amor a Ele. Amém, querido? É o que o texto vai nos ensinar. A gente precisava entender, o Hiller, ele vai dizer o seguinte, quando ele trata sobre a cruz e sobre esse texto, ele diz a cruz que temos que carregar pelo caminho. E hoje pela manhã estava no discipulado, eu estava dizendo justamente isso, e o foco tem que estar no caminho, não pode estar em outro lugar. E o foco no caminho é considerar que eu não tenho que me preocupar com as coisas, mas no caminho, e esse caminho é Cristo. E quando caminhamos por esse caminho, né, quando andamos nesse caminho, as nossas preocupações estão exclusivamente em permanecer no caminho e não nas coisas que nos faltam. Nós não estaremos olhando para as coisas que ladeiam o caminho. Nós não vamos perder tempo olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas vamos permanecer no caminho. E quando o foco está no caminho, quando o carregar a cruz é pelo caminho, nós vamos compreender que essa caminhada até os céus é apenas uma caminhada por algum tempo, porque a glória final é para todo sempre. Quando nós entendermos essas verdades, nós vamos imprimir no nosso coração o privilégio que é confessar Jesus diante dos homens. Quando nós entendermos essas verdades
e aplicarmos isso ao nosso coração, da alegria que é de estar sempre nesse caminho, de tomar a nossa cruz e renunciar a nós mesmos, renunciar o mundo, renunciar por amor a Ele, para ser digno dEle, ser digno do seu favor, ser digno da sua recompensa e, acima de tudo, ser digno de ser chamado Filho de Deus. Quando nós entendermos isso, do privilégio que é sermos discípulos de Jesus, nós não vamos negar esse Jesus diante dos homens, mas vamos ter a alegria de tomar a nossa cruz e segui-lo, porque no final o que nos espera é a sua glória. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor quebrante o nosso coração, nos faça olhar para esse texto e reconhecer que a caminhada do discípulo não é uma caminhada fácil. Há lutas, há percalços, há adversidades, há obstáculos que são superados, mas como eu falei no domingo anterior, não desista. Nessa corrida, dessa Olimpíada da caminhada cristã, não desista nessa reta final. Nós já estamos na reta final. Cantamos nessa noite. O Salvador está por vir. Ele vem. Está para chegar. E se Ele está para chegar, a nossa chegada está logo ali. A linha final, dessa reta final, a chegada está logo ali. Não esmoreça, não desista, mas persevere. Negue a si mesmo, negue o mundo. Tome a sua cruz e siga o seu Salvador para a glória dele. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus santo, Deus bendito, quantos desafios precisamos superar e enfrentar ainda nessa caminhada cristã. De fato, são muitas. Ó Deus, quanta hostilidade teremos que ainda enfrentar nessa caminhada, mas tudo isso, Senhor, passará depressa. Ó Deus, e nessa reta final da vida cristã, o Salvador está logo ali. Ó Deus, então não nos deixe desistir, mas nos faz ser verdadeiros discípulos de Jesus. Imprima em cada um de nós as marcas do discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é reconhecer que nós não podemos andar em paz e harmonia com o mundo, mas devemos nos separar dele, devemos ser divididos dele. O discurso do Evangelho não é plural e não é inclusivista, é exclusivista. Ele exclui aqueles que não são. O discurso do Evangelho não é para aqueles que querem frequentar a igreja. Não, eles não pertencem ao reino dos céus. O discurso do Evangelho é para aqueles que são do reino dos céus. É para aqueles que são discípulos de Jesus, que não se amolda ou se conforma com o curso desse mundo, mas rompe, ó Deus, em seu coração por causa do Evangelho em sua vida, que dá sentido às suas escolhas, ao seu coração, às suas emoções e sentimentos. Ó Deus, e esse Evangelho por si só em nós já nos faz separar, ó Deus, desse mundo, porque eles não têm nada que nos agrade, que encante os nossos olhos. Nós não somos daqueles que se fascinam, ó Deus, com as riquezas do mundo. O discípulo de Jesus não perde tempo se fascinando com a riqueza do mundo, com as preocupações da vida. Mas o discípulo de Jesus, ele ama mais o Senhor. Por isso ensina-nos, ó Deus, a amar mais a Ti. Que o nosso amor por Ti supere todos os nossos amores. Nós nos frustramos, nós nos adoecemos, nós nos decepcionamos, nos traímos porque amamos mais a outra coisa do que a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que o discípulo de Jesus, que se preserva, que guarda o seu coração, ama somente a mim. Então ensina-nos, ó Deus, a amar somente a Ti verdadeiramente. Ó Deus, que o Senhor dê sentido esse Evangelho aos nossos corações nessa noite. Que cada jovem, cada homem e mulher, cada família, cada crente aqui
e de maneira virtual que nos acompanha, possa compreender esse evangelho e entender que seguir Jesus é tomar uma cruz, porque a caminhada para a glória é uma caminhada de cruz, é uma caminhada de renúncia, ó Deus, a mim mesmo, de renúncia ao mundo, de renúncia a tudo por amor a Ti. Ó Deus, que a Tua igreja e os Teus filhos sejam dignos, ó Deus, de serem chamados discípulos Teus. Que a Tua igreja, Senhor, seja digna, ó Pai, de ser alcançada pelo Teu favor. Ó Deus, que a Tua igreja seja digna, ó Pai, nessa noite, de ser alcançada pelas recompensas do nosso Senhor. Perdoa, Senhor, às vezes que deixamos de ser discípulos Teus. Às vezes que não negamos a nós mesmos e sucumbimos e cedemos às nossas vontades, por amar mais as nossas vontades do que ao Senhor. Fortalece a Tua igreja, ó Deus, fortalece a espiritualidade dos Teus filhos, porque certamente seremos uma outra igreja. Uma igreja constituída não de crentes que confessam ser bons presbiterianos, mas de cristãos, ó Deus, que são discípulos do Salvador. Realiza esse milagre em mim, esse milagre no coração dos Teus filhos aqui nesta hora. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Nós queremos agradecer a presença de cada um dos queridos aqui nessa noite. Queremos convidá-los a estar conosco no próximo domingo, que será a nossa celebração da Ceia do Senhor. Você é o nosso convidado especial, então esteja conosco nesse período. Lembrando que próximo sábado nós vamos ter o Arraiá dos Casais. As inscrições já estão encerradas, mas eu acho que é importante trazer essa orientação. A pandemia não acabou, ela ainda existe, então obedeça o distanciamento social, façamos o uso adequado das máscaras, a aplicação do álcool em gel, né? Durante esse tempo passaremos juntos. O nosso desejo é retomar de fato e efetivamente as nossas atividades presenciais. Estamos fazendo isso de maneira progressiva. Próximo domingo estaremos reabrindo a nossa sala para as nossas crianças. Então, próximo domingo já teremos sala para as nossas crianças até 10 anos, se eu não me engano, até 10 anos, até 9 anos, nós estaremos reabrindo a sala para as nossas crianças até 9 anos. Esteja orando. E a nossa ideia é voltar com o trabalho às quartas-feiras. E no domingo seguinte nós já vamos voltar também com a nossa escola bíblica dominical. Então, domingo a gente volta com as nossas crianças. E no domingo seguinte, depois do dia 8, eu acredito que seja o dia 15 ou 16? 15, né? Domingo, dia 15, nós vamos voltar com a nossa escola bíblica dominical às 18 horas. Então, esteja orando por esse retorno, por essas atividades aqui da nossa igreja. Esteja presente. E aí, gradativamente e progressivamente, voltaremos logo em seguida com a atividade presencial na quarta-feira, com o estudo do ensino da palavra todas as quartas-feiras na semana do dia 15. Então, depois do dia 15, na quarta-feira seguinte, na quarta-feira depois do dia 15, nós já teremos a nossa escola, o nosso culto de ensino da palavra presencial aqui na igreja. Dia 18, obrigado, presbítero Hélio. Dia 18. Então, já vai ajustando aí, se preparando para esse retorno, para essas atividades, para que seja um tempo de ensinamento. E, enquanto isso, nós estamos, essa programação não deve mudar. Toda segunda-feira, às 21 horas, estamos reunidos na sala do Zoom com a juventude. Se você deseja participar, quer conhecer, participe, pega o nosso endereço do Zoom, entra lá. Tem sido um tema bacana para a nossa juventude, tem sido muito edificante para os nossos jovens. E Deus tem nos abençoado com a nossa reunião. Às sextas-feiras também temos a nossa reunião com as mulheres, às 20 horas, que é outra reunião espetacular, tem sido edificante para a vida das mulheres que têm participado. E às 22 horas a reunião também na sala do Zoom, de maneira remota, também com os homens. E falta a sua participação, o seu engajamento,
falta você estar conosco. Eu quero desafiar, estar presente. Os últimos encontros têm sido momentos especiais para todos nós. E eu queria contar com a sua presença na sexta-feira, às 22 horas, essa palavra em especial aos homens. Então, dito isso, nós queremos agradecer a cada um e rogar as bênçãos do Senhor para essa semana que se inicia sobre a sua vida. Vamos colocar em pé, vamos orar e assim estaremos nos despedindo nessa noite. Gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado pela tua vida que foi ofertada em favor da tua igreja ali na cruz. Obrigado, Senhor, pelo culto que te prestamos, por esse tempo especial. Quero agradecer em especial e apresentar diante do Senhor a vida, Senhor, do teu filho Jonatas, a sua família, a sua esposa. Ó Deus, que com muita alegria estiveram conosco nessa noite, cooperaram, ó Deus, com o louvor da tua igreja, com a nossa adoração. Ó Deus, que o Senhor os recompense, que o Senhor os retribua, que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos. Abençoa o ministério que o Senhor tem confiado a esse casal, que o Senhor tem confiado ao teu filho, que ele cresça, ó Deus, na palavra, que ele proclame as verdades do Evangelho aonde quer que o Senhor o leve. Dá a direção, ilumina os caminhos que o teu filho deve andar, ó Deus, para que promova a glória do teu nome como família, como indivíduos, ó Deus, como filhos do Senhor, discípulos teus. Abençoa esse casal. Abençoa também, Senhor, a tua igreja aqui nessa noite. A cada um daqueles que, pela providência divina, tu mesmo o conduziste, ó Deus, cada um até aqui. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, daqueles que estão conosco a primeira vez, daqueles que já estão vindo já há algum tempo, já se sente parte dessa comunidade. Nós te bendizemos, ó Deus, pela vida desses teus filhos. Abençoa, que o Senhor os recompense, os retribua, ó Deus, com a tua bendita bênção, com a tua provisão. Supre as nossas necessidades, a necessidade de cada família aqui representada. Traz, ó Deus, cura para aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma intervenção miraculosa, que o Senhor ministre milagres, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas de emprego aos desempregados, que o Senhor supra as necessidades financeiras da tua igreja. Muito obrigado, Deus, por tudo que pudemos participar e ofertar ao Senhor com as nossas vidas nessa noite, porque te adoramos e buscamos te adorar na beleza da tua santidade. Abençoa a tua igreja e leva-nos protegidos debaixo da tua boa e poderosa mão. E que a graça bendita de Jesus, o nosso Senhor, que o amor perfeito de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o conforto e a consolação do Espírito do Senhor repouse sobre esta igreja e sobre a família do Senhor, espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenham toda uma semana bendita. Sintam-se abraçados pela Quinta Igreja.